Então, aqui estamos para estudar mais uma lição da Escola Sabatina. Dessa vez o assunto é alegria e gratidão, é a lição número 4 desse terceiro trimestre. Eu particularmente já estou estudando a lição número 6. Comecei hoje a estudar a lição número 6. Vou sempre preparando um pouco para frente. As lições são maravilhosas, são importantes para a nossa vida espiritual. Santíssimo Deus, abençoe-nos nesse estudo, para que possamos aprender coisas maravilhosas e sentirmos-nos como se sentiu Paulo, a alegria de ver pessoas salvas para a vida eterna. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Vamos examinar então o nosso verso que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 e no versículo 3. Esses dois versículos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recomendando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito interessante porque Paulo estava feliz pelos resultados que ele estava obtendo lá junto aos Tessalonicenses. Ele foi ali, pregou, ele não teve muito tempo para pregar, e os Tessalonicenses agarraram aquela verdade, naquelas poucas semanas que ele esteve lá, e com o tempo eles prosperaram naquela verdade. Claro que não foi só lá, por exemplo, em Bereia também foi a mesma história, e assim em outros lugares. Mas nós estamos estudando sobre os Tessalonicenses, não é? Pois bem, Paulo estava muito feliz porque essas pessoas se voltaram para Deus. E para alguém que gosta que as pessoas se salvem, que sonham com isso, que querem que as pessoas tenham vida eterna, essa é uma notícia, uma situação extremamente prazerosa, não é? E ainda hoje, em todos os tempos, em todas as épocas, aquelas pessoas que se dedicam por outras pessoas, seja para a salvação ou seja para outros assuntos, por exemplo, os pais que se dedicam aos filhos, que querem dar educação aos filhos, eles sentem prazer, não é? Nós estamos agora até passando por essa situação de prazer, porque a nossa filha está indo bem, o nosso genro também está indo bem no seu trabalho, e as coisas estão prosperando. Como é gostoso saber e sentir, perceber que está indo bem. Enquanto isso, outras pessoas talvez estejam sofrendo, porque seus filhos, seus amigos, seus parentes, ou pessoas conhecidas que querem, as quais querem bem, não estão muito bem de saúde, ou não estão muito bem na vida espiritual, ou coisas desse tipo, né? Então a gente fica triste. Diz a Bíblia que no céu há tristeza quando um pecador se perde, mas há alegria quando um se salva. Não é? Então é uma situação bastante complicada, não é? Pois bem, nós estamos aqui estudando essa lição a respeito deste assunto. E temos aqui algumas perguntinhas para responder. Por que Paulo estava feliz com os Tessalonicenses? Não é? Essa pergunta pode ser examinada na parte de domingo e na parte de segunda-feira, não é verdade? Ele estava motivado pelo amor, pela esperança e pela fé, conforme nós acabamos de ler aqui, nesses dois versos. E também esse assunto vai retornar na lição número 5, na parte de terça-feira, quando aparecerá o estudo sobre a motivação por agradar a Deus, não é? E na lição de quarta-feira, a motivação por amor aos seus semelhantes. Então aqui, esse assunto se complementa mais adiante, não é? Qual seria a maior motivação, senão a de agradar a Deus, não é verdade? E como agradar a Deus, senão salvando pessoas para o seu reino? Essa é a principal maneira de agradar a Deus, salvando pessoas para o seu reino. Aqui, o que acontece aqui nessa terra, nesse mundo, não é tão importante. O mais importante que acontece nesse mundo é salvar as pessoas, não é? Sair daqui, não é se fixar aqui. Aqui é uma vida temporária, a gente precisa ter isso sempre em mente. A vida é temporária aqui nesse planeta. A nossa vida
eterna não é aqui nesse ambiente, nesse estado de coisas, não é? Nesse tipo de mundo aqui. É óbvio que nós passaremos 1000 anos fora desse planeta e retornaremos, mas não nesse contexto de luta, de perseguições, não é? De guerras, de competição, de violência, não é? Essas coisas ruins, não. Esse não é o lugar para se viver sendo servos de Deus. Então aqui é temporário. Então o nosso principal objetivo em estando aqui é salvar pessoas. E esse objetivo também deve ser o nosso principal motivo de alegria, de ação, de trabalho. Não é? Salvar pessoas. E é por essa razão que Paulo estava feliz. Deus nos escolheu para nos salvar, não é verdade? Nós já fomos escolhidos por todos, as pessoas foram escolhidas por Deus para serem salvas. Mas nem todas as pessoas aceitarão, aliás, uma minoria vai aceitar. Então, aqueles que aceitam serão salvos. E aqueles que levam pessoas a aceitar, explicam as pessoas para que aceitem, essas pessoas ficam realmente muito felizes, não é? Vamos para uma outra pergunta, uma outra questão. Bom, como é que se pode ter certeza de estar no caminho certo, no caminho da salvação? Não é? Ora, isso aqui a gente pode estudar na lição da terça-feira aqui, né? Segurança em Cristo. Há 3 indicativos muito importantes. O poder, ter poder, não é? O Espírito Santo atuando na vida da pessoa e a convicção interna, que vem desses 2 anteriores. O que é esse poder? Bom, faz uma oração, é atendido, ou vai fazer uma pregação e se sai bem, as pessoas gostam, as pessoas mudam, ou vai dar um estudo bíblico, as pessoas são mudadas, as pessoas aceitam, as pessoas aprendem, né? Ou vai escrever para alguém, enfim, em tudo o que fizer, pode ser coisas bem simples, pode ser de repente cantar um hino, ou uma recepção na porta da igreja, ou então entregar um buquê de flores, fazer uma visita a alguém que precisa, ou alguém que está doente, ou por vários e vários motivos, visitar um prisioneiro, etc. Você percebe se tem ou não tem poder. Não é? Você percebe se o Espírito Santo está ou não está junto contigo. Não é verdade? Você percebe que as palavras que você disse vieram, você se surpreende às vezes, como é que falei tais e tais coisas. Isso pode ser tanto na pregação quanto num conselho, num momento em que está a sós junto com uma pessoa dando algumas orientações, não importa, em tudo que fizer, e até mesmo na vida profissional, que não é bem o nosso assunto aqui, mas mesmo na vida profissional, você pode perceber se tem ao seu lado o Espírito Santo e o seu poder. E com esse convívio, tendo o Espírito Santo junto e desenvolvendo o poder, sentindo o poder do Espírito Santo, você vai ter aumentado em você a convicção de que está no caminho certo. E isso fará com que se sentirá mais firme, mais sólido, mais esperançoso, né, em continuar nesse caminho. E essa é uma experiência importante para todo cristão. Então, esse estudo na lição de terça-feira, é preciso uma vida prática superior às coisas desse mundo. Né? E aí você vai perceber que há mudanças, há frutos em sua vida. Há coisas que mudam, que antes gostava e que agora não gosta mais. Né? Por exemplo, comigo, aconteceram já mudanças, posso dar esse testemunho. Gostava muito de Fórmula 1, não me interessa mais, não gosto mais. Futebol também gostava, até era torcedor. Não, nem sequer a Copa tenho paciência em poder assistir. Eu acho que foi umas 2 Copas atrás, tentei assistir assim, só uns 5 minutos para ver se não deu. Não tem graça nenhuma as coisas desse mundo. Tem outro tipo de atração, né? Você começa a pensar nas suas horas vagas, nos momentos em que você está descansando, começa a pensar no céu, começa a pensar na cruz, em Jesus, nas coisas da Bíblia. E daí vai lá ler um pouquinho, etc., para fundamentar melhor o pensamento. E começa a mudar. Então você percebe que em tua vida há coisas que estão mudando, coisas que você nunca conseguiria mudar, né? Isso dá certeza que você está no caminho certo.
Bom, um outro assunto importante dessa lição é quanto a imitar pessoas, não é? Isso é perigoso. Isso aqui nós podemos ver aqui na parte de quarta e quinta-feira, não é? Nós podemos seguir o exemplo de outros homens, outras mulheres? É possível fazer isso? Dá para fazer isso? É arriscado. Porém, há um importante porém. Aqueles que recém estão chegando na igreja, aqueles que ainda não conhecem direito a Jesus, aqueles que ainda não conhecem a Bíblia, que mal estão iniciando, aqueles que recém estão começando a estudar a lição da escola sabatina, estão ouvindo as suas primeiras pregações, estão algumas semanas convertidos, alguns meses, etc. Esses precisam olhar para os mais antigos dentro da igreja. Eles ficam olhando para os mais antigos para ver como é que eles fazem, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, como é que eles se vestem, como é que eles se penteiam, como é que eles andam de carro, como é que eles trabalham, como é que eles se relacionam com outras pessoas, como se relacionam com suas famílias, como é que eles fazem as coisas na igreja, olham para tudo, como que usam seus computadores, que coisas que eles gostam, que coisas que eles não gostam, como se alimentam. E nisso eles olham para as outras pessoas mais experientes, procurando aprender. E nesse aprendizado eles procuram conhecer Jesus. Portanto, temos que ser como Paulo. Temos que ser cuidadosos para que o nosso testemunho, nosso exemplo de vida, não desencaminhe aquelas pessoas que recém estão chegando. Assim fizeram os Tessalonicenses, eles seguiram Paulo, eles se apaixonaram pela forma de vida de Paulo. E então eles passaram a imitar Paulo, e Paulo ficou contente por isso. E Paulo passou a caprichar cada vez mais na sua vida para ser um bom exemplo de vida, não é? Assim também nós devemos ser. Nós temos aqui uma pequena ilustração, uma alegoria, uma fábula, uma coisa assim. Por exemplo, a agulha e a linha. Sabe que a agulha, a agulha ela sofre para se tornar agulha. Ela sofre muito. Primeiro ela é fundida, metal fundido, aço fundido ali, e depois vai para a temperatura, passa frio, vai água, etc. Passa um frio danado, depois ela é prensada, e até que se torna brilhante, bem afiada, e aí ela é uma agulha. Agora, ela é bonita, a agulha, vocês veem agulhas por aí nos vestuários, não? Cadê a agulha? Olha só o que aconteceu com a agulha. Agora que ela é uma agulha, então passa um fio nela, aí ela entra, vai furando o tecido, às vezes os tecidos mais ruins de furar, ela vai furando e vai puxando a linha atrás de si. Depois do trabalho pronto, o que acontece com a agulha? Ela vai lá para a caixinha, para dentro do armário, fica escondida, sozinha, na solidão. E quem é que brilha? É a linha. É a linha que une o tecido. Mas quem fez o trabalho foi a agulha, não a linha. Então assim é o obreiro de Deus. Ele faz sem pensar em querer brilhar e aparecer. Quem brilha, quem é glória, são aquelas pessoas que ele conquistou para o reino de Deus. E a agulha está feliz da vida, entendendo bem? Feliz da vida porque fez um bom trabalho. Alguém está se vestindo decentemente e está podendo caminhar por aí com elegância, porque a agulha fez um bom trabalho. Então nós temos que ser como as agulhas, despretensiosos, não querer aparecer, não querer sermos nós o que vai brilhar, e sim, quem deve brilhar é o produto do nosso trabalho missionário, brilhar para toda a eternidade. E deste produto, que são pessoas que vão para o céu, resultará brilho em nossas coroas. Que assim seja com cada um de nós. Amém. Santíssimo Deus que estás nos céus, nós agora te pedimos que tu nos abençoes a partir desse estudo, que sejamos transformados e que sintamos a alegria do nosso trabalho para Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.